embarcador e transportador. E cada um tem sua responsabilidade. As medidas administrativas foram feitas visando impedir a continuidade da infração para proteger a vida e incolumidade física das pessoas. Então, as medidas administrativas que eu falei com vocês, são aquelas que começam com re, né, geralmente com re, elas têm esse objetivo, impedir a continuidade da infração para proteger a vida e incolumidade física das pessoas. Mas também podem sanear uma irregularidade constatada, que é a retenção do veículo, você retém o veículo para que o problema seja resolvido. Ela pode também aplicar penalidade correlatada, que é o recolhimento da CNH, ou seja, quando é aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir, você tem que recolher a CNH para que essa penalidade seja cumprida. Desobstruir também a vida, a fluidez ao tráfego quando o veículo é removido e também verificar se a infração aconteceu com testes como o teste de alcoolemia, né, que você faz o teste para saber se realmente a pessoa está embriagada sob efeito de substância, né, entorpecente ou álcool, alguma coisa nesse sentido. Princípios básicos para a remoção do veículo. A infração não pode ser sanada no local e a condução do veículo representa riscos aos usuários da via. Então, gente, tem que seguir esses princípios aqui. Se a infração puder ser sanada no local, você não vai remover o veículo dele para pátio, né? Você vai fazer com que ele resolva a infração ali no local, ele resolva o problema. Então você sempre vai procurar liberar o veículo para a pessoa, desde que o problema seja resolvido, entendeu? E se o problema não puder ser resolvido na hora, e para não prejudicar muitas pessoas, igual o caso de transporte coletivo, né? Você viu que o transporte coletivo está com uma situação, algum problema. E aí, se você fizer essa remoção do veículo, você vai prejudicar um monte de gente. O transporte coletivo, vamos dizer que ele está cheio de pessoas. Então, o que você vai fazer? Você vai recolher algum documento, né? E vai constar tudo isso daí, né? No seu relatório, e vai fazer com que a pessoa regularize a situação, libera o veículo para sair, mas vai regularizar a situação dentro de 3 dias úteis e vai apresentar o veículo regularizado na unidade, né? Mas foi feito o recolhimento desse documento. Beleza? Nas infrações em que a retenção do veículo ocorre pela pendência da apresentação de condutor regularmente habilitado e naqueles em que o condutor tem a CNH recolhida, o policial deve oportunizar ao condutor proprietário a opção de apresentar outro condutor habilitado, ou também que o veículo poderá ser retirado do local por meio de guincho particular. Então, nas situações em que a retenção do veículo é quando você retém ele ali por um momento, para que o problema seja corrigido. É diferente de remoção. A remoção é quando você remove para o pátio. Você pega esse veículo, você bota num guincho e remove para o pátio. Isso é remoção. Retenção é quando você para o veículo ali, está com alguma irregularidade, então o veículo vai ficar ali parado por um certo tempo até ser sanada a irregularidade. Então, aqui nos casos em que a retenção do veículo se dá porque o condutor ele não estava habilitado, então você vai ter que dar a opção a ele de apresentar alguém habilitado. Então você não vai pegar e remover esse veículo para o pátio. Você vai falar, meu amigo, se você puder trazer alguém habilitado aqui, o prazo aqui, o prazo é até 1 hora antes de finalizar a fiscalização. Então se ele aparecer lá 1 hora antes de finalizar a fiscalização, antes do término da fiscalização, com alguém habilitado, você vai liberar o veículo. Só se ele não aparecer com ninguém habilitado. Então, para o veículo não ficar ali no meio da via, de qualquer forma, até porque você foi o responsável por parar aquele veículo e fiscalizá-lo, e não vir consequências sobre você. Então, nesse caso, que não apresentou ninguém habilitado, você vai remover para o pátio, né? Para não vir responsabilidade sobre alguma coisa que possa acontecer com o veículo se você deixar ele na via, você ir embora e deixar ele lá, né? Então, você tem responsabilidade. Só nesse caso que você vai remover ele para o pátio, no caso de condutor sem CNH. Mas tem que apresentar ele o direito de trazer um condutor habilitado. Ou também ele pode ter a opção de pedir um guincho particular para levar o carro dele até a casa dele, guardar o carro dele em casa. Pode ser feito também. Está falando aqui na lei, né? Vamos lá. Não sendo possível sanar a irregularidade no local e quando não houver risco à segurança dos usuários das vias, deverá o agente recolher o CRLV do ano exercício mediante recibo do GRD, que é o Guia de Recibo de Documento, e o condutor deverá ser informado de que é imprescindível a apresentação do veículo regularizado na unidade correspondente. É aquilo que eu disse. O veículo está com irregularidade,
Só que o prejuízo vai ser muito maior se você parar aquele veículo ali. Você vai prejudicar várias pessoas, igual no caso de transporte coletivo. O que você vai fazer? Você vai recolher a CRLV, você vai liberar o veículo, dependendo da regularidade, se não houver risco para a segurança dos usuários, positivo. Então, aquela situação não há risco para a segurança dos usuários das vias. Você pode liberar esse veículo, mandando ele acertar essa irregularidade e apresentar o veículo na unidade, né, em 3 dias úteis. E aí, quando ele apresentar o veículo sanado a irregularidade, você vai devolver o documento dele, o CRLV. Agora, se em 3 dias úteis ele não apresentou esse veículo na unidade, o Detran vai jogar uma restrição administrativa no sistema. Que essa restrição administrativa só vai ser retirada quando for comprovada a regularização. Um exemplo disso são as placas irregulares. Você parou um veículo aí com uma placa com tamanho desproporcional, vamos botar assim, né? Você vai olhar, essa placa conduz aí perigo para a segurança dos usuários na via? Não vai conduzir perigo para ninguém, né? Você conferiu lá, a placa realmente bate com a placa do veículo, né? Tá tudo certinho, mas o tamanho dela tá um pouco maior, tá um pouco menor, tá fora um pouquinho do padrão. Ela é uma placa irregular. Você tem essa opção de deixar a pessoa aí, segura um documento e dá um prazo de 3 dias para ela consertar, ela trocar a placa. E aí ela troca essa placa e vem e apresenta em 3 dias úteis na unidade. Feito isso, você devolve o documento. Agora, se ela não apresentar, o problema resolvido em 3 dias úteis, é jogado uma restrição administrativa no sistema, né, pelo Detran. Incorrendo contra a infração prevista com medida de remoção, o veículo deverá ser removido prioritariamente por veículo guincho do depósito credenciado pelo Detran. Então, em medidas que cabem à remoção do veículo, que eu falei, que é ser removido para o pátio, quem tem que fazer essa remoção é um guincho cadastrado no Detran. Tá? Não é qualquer guincho, não. Caso não seja possível a utilização do guincho regulamentar, que é esse, os policiais militares poderão dispensar a aplicação da medida administrativa de remoção do veículo, ou utilizar outras maneiras para remover o veículo fiscalizado se isso não impuser custo pecuniário ao autuado. Geralmente, quando não tem guincho, alguma coisa assim, não se aplica essa medida, mas se coloca uma observação, que a medida não foi aplicada por falta, né, de guincho, né, guincho cadastrado no Detran, né, que é o guincho oficial. Nos casos em que a remoção objetiva apenas a resolução do problema viário, um exemplo, estacionamento irregular, deve ser feito respectivo AIT. Dispondo-se o condutor no local da irregularidade para saná-la, o veículo deverá ser prontamente liberado, ainda que o guincho já esteja no local. Então, o estacionamento irregular, na lei, gente, está falando que cabe remoção. Só que aqui está falando o seguinte, vai também da análise, né, do agente, se você viu que não está trazendo nenhum problema viário, não está colocando em risco a vida de ninguém, está estacionado em local irregular, mas não está trazendo problema para ninguém, nem para o trânsito, nem para o fluxo de pessoas, nem para nada. Nesse caso, não é necessário remover o veículo. Ou se o proprietário lá, o condutor, chegou, você pode liberar para ele. Não precisa de remover. Você pode, no bom senso, liberar para ele. Né? O veículo só vai ser removido se ele trouxer prejuízo ao trânsito e se tiver alguma restrição do veículo. Então, se tiver prejuízo, risco para as pessoas, né, atrapalhando o fluxo do trânsito, tanto de pessoas quanto de veículos, ou se tiver alguma restrição no veículo, né, você puxou no sistema que tem restrição, aí sim ele vai ser removido para o pátio. Fora isso, você leva no bom senso, né, e libera o veículo para o condutor quando ele chegar. Apenas o agente que constatou a infração e lavrou a AIT é competente para aplicar a remoção do veículo, desde que seja conveniente e necessário. Então você olha aqui os princípios da conveniência e necessidade. Desta forma, os policiais não poderão aplicar medida administrativa de remoção do veículo por solicitação de qualquer outro agente de autoridade de trânsito. Então é somente o agente que aplicou ali e fez a AIT que tem a competência para remover o veículo. Então não pode um outro policial de uma outra situação ligar para um outro polícia pedindo para ele remover algum veículo sem ele ter presenciado a situação. Tem que ser o policial que fez a AIT, que presenciou ali no momento.
A guia de remoção do veículo ela vai ser preenchida em 4 vias. Caso seja feita a remoção do veículo, tem que se fazer, é preenchida essa guia de remoção de veículo. E ela vai ter 4 vias dessa guia, né? Agora, quando a guia ela já tiver sido preenchida e recebida pelo guincheiro, o AIT foi confeccionado e o veículo já estiver em cima do guincho, ou com o último patins colocado nele, na roda dele, não tem como liberar o veículo, mesmo que o condutor esteja no local ou que a irregularidade tenha sido sanada. Então, nesse caso aqui, gente, é importante isso aqui cair em prova. A regra geral é você liberar o veículo se a infração, se o problema foi resolvido no local e se ele não trouxer riscos para o trânsito, né, e não tiver restrição, né, geralmente, em regra, você libera esse veículo. Mas há casos que, mesmo quando o problema foi resolvido no local, há casos que você não vai poder liberar. E quais são esses casos? É quando a guia de recolhimento do veículo tiver sido preenchida, recebida e assinada pelo guincheiro. Ou seja, o guincheiro você preencheu a guia, o policial preencheu, apresentou o guincheiro conferiu e assinou, recebeu aquele veículo, né? Então já tem responsabilidade ali, porque ele já assinou recebendo o veículo em seu guincho. Nesse caso, e também com o cumprimento dos outros aqui, que é, a IT também foi confeccionada. A polícia já preencheu a IT, já assinou, já colocou as observações. A IT não pode ser rasurada, ela já foi confeccionada. E também no caso do veículo já está em cima do guincho. Então, nesse caso, mesmo que foi regularizada a situação, você não vai poder mais liberar o veículo para a pessoa. Ela vai ter que ser removida para o pátio. Porque olha o trabalhão todo. Se você fosse liberar esse veículo, você ia ter que rasgar documentos, porque já foram preenchidos. Então não tem como, né? E nem pode se fazer isso. O documento oficial não pode ser rasgado. E nem rasurado. Quando é feita a rasura de um documento oficial, como a IT, né, a pessoa não pode rasgar e jogar fora. Ela tem que dar um risco, colocar uma observação, né, colocar uma observação aonde vai ser feito o novo IT, né, tudo registrado certinho, para conferência, não é de qualquer maneira não. No caso de remoção do veículo apático credenciado, deve ser anotada a quilometragem do veículo do guincho. Na impossibilidade de remoção do veículo de transporte coletivo, transportando passageiros dos veículos de transporte de carga ou produto perecível por parte credenciados, o agente deverá recolher a CLA, CRLV do veículo e expor o motivo da não remoção no campo da infração da OIT. É aquilo que eu falei. Ele vai recolher o documento e vai expor o motivo no campo da AIT porque que ele não removeu o veículo. E vai dar um prazo para eles acertarem a pendência. Mas só nos casos que não apresentar risco para os usuários da via positivo e não tiver uma restrição no veículo. Por falta de estrutura adequada, o pátio, para estocar os veículos com mandados judiciais, não há como remover o providencial local para esse tipo de veículo. Então, veículos que estão aí com restrição de mandado judicial, restrição administrativa, restrição aí, alguma restrição, alguma pendência, né? O cara comprou e não pagou o veículo. Aí você olha no sistema e está com alguma pendência lá, por não ter pago. Nesses casos, como não tem um pátio específico para estocar esses veículos, muitas das vezes eles não são removidos, entendeu? Eles não são removidos. Somente os veículos, geralmente, removidos os veículos com pendência de furto, de roubo, né? Agora, veículo com essas pendências administrativas aí, eles não são removidos porque não tem local, não tem pátio para esse tipo de veículo. Com as restrições aí administrativas e judiciais. As CNHs devem ser retiradas apenas pelo prazo que perdurarem as infrações constatadas e restituídas tão logo sejam corrigidos os problemas, pois a CNH é um documento de identificação em todo o território nacional. A CNH deve ser enviada para a sede da unidade das infrações descritas. Dirigir sob influência de álcool, recusar-se a ser submetido a teste de alcoolemia, dirigir com CNH cassado ou suspenso, dirigir com CNH vencida há mais de 30 dias, disputar corrida e utilizar veículo para exibir manobra perigosa. Então, nesses casos aqui, vai ser recolhida a CNH. E a CNH vai ser enviada para a unidade, né, a sua unidade. Né, no caso, os que trabalham no trânsito, né, no BPTran, a CNH vai ser unizada para o batalhão do BPTran.
No caso de unidades operacionais, 4º batalhão, vai ser as companhias enviam CNH para o batalhão e vai ficar disponível lá. Assim que foi regularizada a situação, é devolvida a CNH, porque a CNH é um documento de identidade em todo o território nacional, mesmo que ela esteja vencida. Mas ela está vencida por quê? Porque a pessoa só não vai poder dirigir mais, mas ela vai ser ainda reconhecida como um documento de identidade. Então essa é a importância da CNH, tem que ser devolvida, entendeu? Logo após sanada as irregularidades. Positivo? Então, dirigir sob influência de álcool, recolhe-se a CNH. Recusar teste de alcoolemia, recolhe-se a CNH. Dirigir com CNH cassado, suspenso, dirigir com CNH vencida, recolhe CNH. Disputar corrida e utilizar veículo para exibir manobra perigosa, também recolhe. O auto de infração é o documento da início do processo administrativo. Ele precisa ser objetivo, simples e preciso. O AIT. O AIT que dá início ao processo administrativo, né? Para impor responsabilidade à pessoa. Ele é feito preferencialmente na caneta de cor azul. Preferencialmente, tá? Só poderá ser indicada uma infração por AIT. O AIT não pode ser cancelado por agente de autoridade de trânsito. Então a gente não pode cancelar um AIT por conta própria. Se houver erro, igual eu falei antes, no preenchimento do AIT, deve ser feita sua substituição por outro, sendo indicada tal substituição no auto originalmente lavrado. Então, houve erro, substitui por outro, mas coloca uma observação no auto original onde você errou, coloca aonde foi feita essa substituição, em qual AIT que foi feito. Que tudo vai ser fiscalizado, tudo vai ser, né, revisado, entendeu? Todos os integrantes da PMS são agentes das autoridades de trânsito. Então, aqui fala que todos os integrantes da PMS, todo mundo é agente de autoridade de trânsito. Se foi feito um convênio, um pacto, todos os agentes da PMS são agentes de autoridade de trânsito. Não é apenas os agentes do BPTran. Não é. É todos os agentes da PMS. Só que tem uns que não tem o bloco, né, de infração. Então, aqueles que têm esse bloco de infração, aqueles que têm um curso específico, né, para ser utilizado, eles vão auxiliar aqueles que não têm. Vão ao local auxiliar. Mas todos são agentes de autoridade de trânsito. Todos os integrantes da PMS. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os crimes. Agora a parte de criminal. Parte criminal.